Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu marido já tinha me avisado, fazia 2 semanas, que tínhamos sido convidados para um jantar. Era na casa de um amigo dele do serviço. O homem estava de aniversário e aí decidiu reunir amigos ali, fazer uma festinha. Como seria uma coisa assim de adultos, achei melhor deixar o nosso filho com a minha mãe. Até para a gente poder aproveitar melhor, né? A ocasião. Chegamos, já tinha ali alguns convidados. Pelo que o Luciano falou, esse amigo dele tinha chamado o pessoal do escritório e familiares. Fomos apresentados, dei os parabéns, conheci a esposa do amigo do meu marido, seus filhos, na verdade suas filhas. Conheci também os outros colegas ali de serviço e os outros convidados. Olha que pessoa bacana, viu, esse amigo do Luciano. Ele e a esposa, os dois. Um casal, sabe aquele casal assim que você percebe que tá na mesma vibe, assim, alegre, sabe? E apertam a mão da gente assim com vontade, abraçam. Nos receberam muito bem. Depois do jantar, inclusive, elogiei a comida. Falei que ela cozinhava bem, né? Só que, para minha surpresa, ela retrucou. A esposa do amigo do meu marido: olha, muito obrigada, mas na verdade quem preparou tudo foi o Túlio. Eu só ajudei na salada porque o resto foi tudo com ele. Túlio era o seu marido, o aniversariante. E fiquei realmente bem surpresa. Naturalmente que elogiei ele também, até porque ele estava ali do lado, né? E ele comentou que adorava cozinhar. Adorava ver, por exemplo, na internet, ali do YouTube, o que ele mais assistia eram vídeos de receitas. Era um tipo de hobby para ele. Sua esposa ainda falou: aqui em casa é praticamente só ele que cozinha. Muito difícil lidar com panela aqui, viu? Até porque ele não deixa. Falou que ele riu. Olhei para o meu marido, que também estava ali do lado, e falei: tá vendo, Luciano? Você bem que podia aprender com o Túlio, né? Ele só fez aquela careta assim e balançou a cabeça. Olha, sem brincadeira, acho que o Luciano não sabia fritar um ovo, de modo que sempre sobrou para mim assim 100% dessa parte do trabalho de casa. Se bem que eu nunca reclamei também, né? Até porque também gostava de cozinhar. Bom, de qualquer maneira, foi uma noite assim muito agradável, sabe? Pessoas generosas, simpáticas. Depois do jantar, a gente ficou ali conversando, alguns até tomando vinho, até que na hora de ir embora, a gente se despediu ali do pessoal. E quando eu fui dar tchau pro Túlio, a gente trocou um abraço. E ele falou aquilo assim no meu ouvido: gostei muito de te conhecer, viu, Cobra? Ah, se você quiser aprender umas receitas comigo, só falar, viu? Tô à disposição. Ele disse aquilo, me deu um beijo no rosto, me deixando, não vou mentir, meio encabulada. Sei lá. E depois ainda ficou segurando assim na minha mão e me olhando fixamente. Não tinha como não ficar encabulada. Olha, foi um gesto, assim, uma despedida que, dadas as circunstâncias, vamos convir, meio exagerada, né? Uma coisa é você ser bem recebida, conhecer uma pessoa, trocar uma... Aliás, troquei um abraço com a mulher dele também. Só que o abraço dele... Olha, eu fiquei até meio em dúvida, porque, sei lá, me pareceu até um pouco exagerado. E eu confesso que fiquei até meio perturbado. Cheguei a olhar para o lado, para ver se o Luciano tinha visto alguma coisa. É porque o abraço durou um pouco mais do que o ideal, digamos assim. Uma coisa não dava para negar. Além de saber cozinhar, o Túlio era um homem bem charmoso. Tinha uma voz firme, sorriso bonito,
jeito, um olhar assim. Bom, ficou nisso. O tempo foi passando, até que dali uns 3 meses, mais ou menos, como estava chegando o dia do meu aniversário, eu resolvi fazer um jantar ali em casa também, bem ao estilo daquele em que fomos lá na casa do amigo do Luciano. Inclusive, pedi que ele chamasse os seus amigos do serviço, o Túlio, a esposa dele, principalmente, e chamei também alguns parentes. No dia do jantar, quando o pessoal começou a chegar, eu ainda estava na cozinha, terminando a comida. As pessoas chegavam, eu tinha de parar o que estava fazendo para receber. Avental na mão, sabe? E nisso acabei me atrasando. Quando o Túlio e a mulher dele chegaram, sei lá por quê, quer dizer, saber no fundo a gente até sabe, né? Senti assim uma coisa diferente. E quando vi, olha, sei lá, ele veio me dar os parabéns, me deu um abraço. E de novo, um abraço tão apertado. E depois apareceu ali na cozinha, para ver o que eu estava fazendo. E ainda perguntou se eu queria ajuda. Imagina se eu ia deixar que a visita me ajudasse na cozinha, né? Ele era convidado, quer dizer, não tinha nada a ver. De todo modo, ele ficou ali, chegou a provar um prato que eu estava terminando, falou que estava gostoso, aí pegou um pedacinho assim com a mão mesmo, e para minha surpresa, colocou na minha boca, querendo que eu provasse também. Olha, repito o que disse no começo, uma pessoa muito gentil, muito... Desde o começo, não só ele, mulher dele também, só que, sei lá, eu comecei a achar que estava um pouco exagerado, sabe? Não queria acreditar nisso, mas tudo levava a crer que ele estava, de certo modo, assim, tentando, sei lá, me seduzir. Não tem outra palavra. Pelo jeito como... Dei uma mordidinha, assim, no pedaço que ele botou na minha boca e, sem querer, cheguei a atingir o dedo dele. Claro que uma coisa assim bem leve, né? Nossa, ele me olhou de um jeito. Só eu sei o quanto fiquei embaraçado por tudo isso. Olha, nunca tinha me acontecido algo parecido. De alguém próximo, assim, outro homem, se aproximar e mesmo sabendo lá que eu era casada, e mesmo sendo amigo do meu marido, e mesmo ele também sendo casado, ou eu muito me enganava, ou ele estava tentando me seduzir. Tudo assim, discretamente, com muita educação, mas estava. Oh, meu Deus, eu sou mulher. Eu sei quando um homem me olha. Enfim. Ele falou que ia voltar para a sala, me deixar terminar o jantar em paz. E quer saber? Dei graças a Deus, porque estava tremendo nessa hora. O pior é que depois que o jantar foi servido, senti que volta e meia ele olhava para mim. Elogiou minha comida. Sempre bom, né? Receber elogios, claro, mas... E depois do jantar, ficamos ali na sala conversando. E vez ou outra, nossos olhares se encontraram. Eu até queria dizer que não, até em respeito ao meu marido. Mas a verdade é que o Túlio estava mexendo demais comigo. Meu Deus, foi uma coisa involuntária. É o tipo de sensação que você não determina e não consegue evitar. O corpo sente. Sabe, ele tinha um olhar que parece que entrava assim na minha cabeça, como se estivesse querendo ler os meus pensamentos. Ele tinha assim um magnetismo tão forte que parecia um imã que ficava assim puxando o meu olhar. Quando foram embora, quando ele veio se despedir,
Como tinha acontecido lá na casa dele, ele me deu um abraço. E também falou perto do meu ouvido: vou marcar outro jantar lá em casa, tá bom? Eu aviso o Luciano e espero contar com a tua presença. Depois do almoço, depois do jantar, depois das conversas, depois do vinho, depois de tudo, eles foram embora. E não sei se por querer ou não, mas seus lábios regalaram assim do cantinho da minha boca. Olhei no mesmo instante, como tinha acontecido lá na casa do... Olhei pro Luciano para ver se ele, enfim, tinha visto alguma coisa. Mas ele estava distraído, se despedindo da... De todo modo, sabe quando você fica com a pessoa no pensamento? Eu tentava evitar, até porque sabia que era uma coisa nada a ver. Mas era mais forte do que eu. E de fato, como eu tinha prometido, ele acabou fazendo outro jantar na sua casa. Dessa vez, para poucos convidados. Além de mim e do Luciano, ele tinha chamado mais 2 casais apenas. Procurei não ficar muito perto dele. Evitei até olhar para ele. Mas é como eu já disse, tinha horas que acontecia. Por mais que eu tentasse prestar atenção em outras coisas, olhar, bastava uma distração e parece que meu olhar ia buscar o dele. Juro que me senti mal por conta dessa sensação, porque, sei lá, parecia até, ou poderia parecer para ele, que eu estava dando algum tipo de abertura. Por mais que eu estivesse tentando evitar. E naquela noite, aconteceu uma coisa inesperada. Acabei sonhando com ele. Não sei se foi por causa do jantar, por a gente ter se visto de novo, conversado. Se foi por aquela espécie de paquera disfarçada que estava acontecendo, não sei. Talvez tenha sido a lembrança de quando ele encostou sua boca no cantinho da minha. Só sei que eu acabei sonhando com ele. E é mais uma coisa que, repito, não dá para evitar. Como que alguém pode se autodeterminar, não vou sonhar com aquela pessoa? Foi um sonho normal. Não aconteceu nada assim demais no sonho. Só que depois que acordei, fiquei me sentindo tão esquisita. De todo modo, o tempo passou. Fui procurando esquecer, até que, algum tempo depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Olhei para aquela mensagem, assim, bem distraída, e cheguei a me perguntar, ué, não dei meu telefone para ninguém nos últimos 2 meses? Quem será? Oi, Cauane, tudo bem? A pessoa nem precisou dizer quem era. Porque de repente prestei atenção naquela fotinho ali no perfil e vi que se tratava de ninguém menos que o Túlio. Estremeci naquela hora e respondi no impulso. Oi, Túlio, mas quem te passou meu telefone foi o Luciano? Ele respondeu que tinha conseguido meu telefone com um colega do departamento pessoal. Na ficha dos funcionários havia o contato de um parente, né? E na ficha do Luciano, adivinha? Tinha o meu número. Perguntei, assim, meio sem jeito, o que ele queria. Ele falou que nada demais. Queria só te dar um oi. Falei que estava tudo bem, ele perguntou como estava. Aí perguntei também da sua esposa, das filhas, né? Ele falou que estava tudo 10, mas em seguida escreveu uma coisa que eu, sinceramente, não esperava. Olha, não me leve a mal, mas
A verdade é que peguei teu número porque estava com saudade. Não sei o que você vai pensar disso, né? Mas tenho pensado tanto em você. Aliás, você tá linda nessa foto aqui do perfil, sabia? Meu Deus, o que eu ia dizer? Sabe? Situação, saia justa, assim. Ele estava visivelmente, e agora não tinha como ficar em dúvida. Estava se insinuando para mim, dando em cima de mim. Inclusive resolvi nem responder aquele comentário. Dizer o quê? Como não respondi, ele esperou um pouco e mandou outra. Tô vendo que você ficou surpresa, né? Olha, não precisa dizer nada. Eu só queria que você soubesse. Só isso. A imagem do meu marido veio à minha cabeça, mas na mesma hora. Imagine. O que queria pensar se visse aquelas mensagens? Era amigo dele. Claro que não ia gostar. Era capaz até de discutir com o Túlio para fugir da situação. Procurei sair aí daquele foco com todo o jeito do mundo. Falei que estava ocupada, estava ali no trabalho, não tinha como conversar. Só que eu acho que ele entendeu errado. Porque em vez de se dar conta de que na verdade eu estava cortando a conversa, ele levou o que escrevi ao pé da letra. Porque eu falei que naquele momento eu estava ruim ali, no trabalho, não tinha como a gente conversar direito, que depois a gente conversaria. Ele entendeu isso como se eu estivesse sugerindo que a gente conversasse depois. Pessoalmente, quem sabe? Tanto que ele respondeu com uma pergunta. Entendi. A gente podia combinar de se encontrar para conversar pessoalmente, então. O que você acha? Olha, talvez eu até tivesse um pouco de culpa por ele ter mandado aquelas coisas todas. Por conta daqueles olhares que a gente trocava. Só que eu não tinha intenção de provocá-lo. Juro que não. Pelo contrário, queria me livrar daquela coisa, aquela atração que já estava complicando minha vida. Só que, repito, ele entendeu errado. Não nego que estava me sentindo assim, perturbado com aquela... Até um pouco atraída. O que eu posso fazer, meu Deus? Vou repetir, tem coisa que não é você que determina. Atração, esse tipo de coisa, o corpo decide o que sentir. Só que daí a aceitar me encontrar com ele, só nós dois, era uma coisa completamente fora do script. Lembro que mandei aquilo. Desculpa, Túlio, mas não vai dar. Vamos deixar para um outro momento. Aí você chama a tua mulher, eu também chamo o Luciano. Que tal? Ele viu a mensagem, mas demorou para responder. Claro que não era, né, a resposta que ele queria. Tanto que tempo depois, ele escreveu: puxa, desculpa, acho que entendi tudo errado, né? Interpretei o teu olhar assim, de um jeito que talvez não devesse. Nem respondi. Dali a pouco ele mandou outra. Mas olha, tudo bem, a gente podia se encontrar assim mesmo, para conversar. Tudo na base da amizade. Dessa vez, procurei ser mais enfática. O Luciano é teu amigo. Você acha que iria gostar de saber que a gente andou se encontrando para conversar pessoalmente? Diga com sinceridade. No que ele prontamente retrucou. Não sei se falando sério ou de brincadeira. Ué, o que tem de mais? Só dizer para ele que a gente foi trocar receita culinária. Repito, não sei se ele falou a sério, falou de brincadeira, de qualquer maneira.
Claro que não aceitei o convite, apesar da tentação. Porque eu sei que bem aqui no meu íntimo, isso eu não posso negar, me senti tentado a aceitar. Nunca fui esse tipo de mulher. Sabe que tem compromisso com o homem e fica dando abertura para outro. Mas é como eu disse no começo, tem coisas que a gente quer, mas não consegue explicar. E esse homem mexeu tanto comigo desde o começo. Ele não parou de mandar mensagem. Só que naturalmente baixou o tom. Não ficou dando em cima de mim tão na vista, né? Começou a ser, digamos assim, um pouco mais sutil. Só que eu sabia qual era a sua intenção real. Meu medo era que meu marido visse alguma coisa e entendesse errado, né? Brigasse comigo, até se desentendesse com tudo. Mas nada disso aconteceu. Tempos depois, adivinha, ele voltou à carga. E depois de muitas mensagens, ele mudou aquilo. Queria muito te ver de novo, Cauã. O que eu preciso fazer para você aceitar se encontrar comigo? Mesmo que seja só para um almoço, me diga, eu faço. Mais uma vez o correto seria tirar o corpo fora. Como, aliás, eu já tinha feito dezenas de vezes. Mas não me perguntem por quê. Num impulso, acabei escrevendo. Tá certo, Túlio. Mas é só um almoço. Ele mandou um ícone assim de um bebezinho feliz. E em resumo, combinamos de almoçar juntos no dia seguinte. Olha, lá no fundo eu acho que resolvi aceitar também para ver se ele parava de insistir. Embora no fundo, não podia negar que também queria vê-lo de novo. E depois que combinamos, fiquei ali com o coração batendo forte, me perguntando se tinha feito a coisa certa. Se bem que lá no meu último, eu já sabia que não tinha feito. Combinamos num lugar e ele passou para me apanhar de carro, para irmos a um restaurante. Primeira coisa que ele falou quando eu entrei no carro foi aquilo. Nossa, como você tá linda. Falou e veio pro meu lado, assim, para me dar um beijo no rosto. Depois me levou a um lugar tão bacana. Enquanto a gente almoçava, eu perguntei o porquê daquela insistência. O que ele queria tanto conversar comigo? Na verdade, queria só te ver. Você pode não acreditar, mas desde que te conheci que eu não consigo tirar a tua imagem da cabeça. Túlio. Nós dois somos casados e você sabe. Eu conheço tua mulher, você é amigo do meu marido. Você acha que isso não me incomoda? Mas o que eu posso fazer? Eu até tento tirar você do pensamento, mas não consigo. Você acredita que até sonhar com você eu já sonhei? Nessa hora, sei lá o que deu em mim, eu ri. E falei no impulso: sério? Você também? Ele ficou me olhando assim, meio desconfiado. Como assim eu também? Não me diga que você também sonhou comigo. Pois é, não vou negar. Aconteceu, mas uma vez só. Ele sorriu de um jeito tão bonito e ficou me olhando com aqueles olhos penetrantes, como se quisesse me hipnotizar. E o pior é que, de certa forma, até meio que conseguiu, porque eu me senti tão fora do ar, assim, tão fora do mundo. Nem me dei conta que ele veio se aproximando assim devagar. De repente, percebi o que estava acontecendo. Aí senti o contato
da sua boca na minha. E juro, aquilo me pegou tão de surpresa que eu não consegui reagir, pelo menos não assim, sabe, instantaneamente. E o pior é que me deixei levar e não posso mentir. Ele me beijou e eu gostei. Depois do beijo, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Enquanto ele continuava me olhando com aquele sorriso lindo nos lábios. E depois, para piorar, me deixar ainda mais fora do mundo, ele falou: quer saber de uma coisa? Acredite, tô perdidamente apaixonado por você. Meu Deus, aquilo não podia ter acontecido. E só eu sei o impacto que aquilo teve em mim. A imagem dele, sorrindo e ao mesmo tempo dizendo aquelas palavras, ficaram gravadas na minha memória. Foi só um único beijo, apesar de ele ter tentado depois me beijar de novo. Repito, adorei o beijo, gostei, mexeu comigo. O que eu posso fazer? Sem contar aquelas palavras que, aliás, não só falou, continua dizendo até hoje, porque desde aquele dia ele continua mandando mensagens, uma mais carinhosa do que a outra, e eu sinceramente não sei mais o que fazer. Se disser que não estou em transe, estou mentindo. O problema é aquele que todo mundo sabe, quem está escutando essa carta sabe. Eu sei. Eu sou casada. Eu tenho filhos. Ele também é. Diz que é amigo do meu marido, mas sei lá. Amigo mesmo não deve ser, porque tá me deixando tão fora de mim. Não posso. Tenho uma família. Não posso me deixar assim, agir como uma leviana. Não posso. Não posso botar tudo a perder. Querer viver essa paixão. Eu quero. Mas e se depois me arrepender? O que convenhamos é uma coisa bem provável que aconteça. Não sei o que fazer da minha vida, eu juro. Não posso permitir colocar tudo o que eu conquistei, minha família, meu marido, em risco. Não posso colocar uma paixão que, sei lá, quanto tempo vai durar, acima da minha família. Porque eu sei, pensando racionalmente, que apesar do que sinto, minha família é tudo que eu tenho. É a joia mais preciosa que eu tenho na vida.